ela relatava que eles eram homens de Deus, eram homens que anunciavam o caminho da salvação. Aleluia! E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o nosso adversário, ele nos conhece. O nosso adversário tem nos sondado. E o Senhor tem nos dado algo muito importante e precioso, que é o dom de sondar também a terra onde estamos pisando. Sondar quem está ao nosso redor, quem está perto de nós. Porque quando nós olhamos para esse texto, vamos ver que Paulo e Silas, eles olhavam e observavam também aquela moça. Observavam as atitudes dela e o que ela dizia. Da mesma maneira, o espírito de Pitom que usava ela, o espírito de adivinho que usava ela, também sondava ele. Também observava esse. E eu entendo nessa palavra que o nosso adversário, ele está a todo momento nos sondando, a todo momento nos observando. Quantas vezes passamos por situações que não contamos a ninguém, mas quando o nosso adversário vem nos afrontar, ele sabe aonde nos pegar, ele sabe como nos apertar, mas o Senhor Deus nos dá estratégia. E Paulo, sondando essa moça, vai dizer: eu imagino ele depois, porque o Senhor nunca vai te deixar só, o Senhor sempre vai levantar alguém para andar do teu lado, ou seja, o teu esposo ou a tua esposa, ou vai te levantar do teu lado um amigo para andar contigo, para anunciar o Evangelho. E eu imagino eles, depois de sair de perto dessa moça, dizendo: olha, Silas, tem alguma coisa estranha naquela moça. Tem alguma coisa que não está certo naquela moça. Meu Deus, Alguma coisa não está certo. E a palavra vai dizer que há dias eles estavam perto, observando essa moça. Então isso, nesse tempo, o Espírito Santo de Deus, que agia na vida deles, trouxe a revelação do Espírito que atuava naquela moça. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem te feito ver as coisas dentro da tua casa, dentro da igreja, tem te mostrado, e muitas vezes você tem temido, achado que é coisa de si mesmo, como o Senhor está dizendo: não, eu te dei um dom precioso de sondar a terra, de sondar onde você está, de olhar ao lado, e tenho eu revelado a você o que está acontecendo. Não temas. Quantas vezes as mães aqui presentes olham para os seus filhos, porque os filhos eles vão crescendo e o comportamento vai mudando, e muitas das vezes os filhos vão mudando e nós, mãe, percebemos que tem alguma coisa errada, e o Senhor está nos mostrando, como mostrou para Paulo e Silas, o espírito que atuava naquela menina. O filho vai crescendo, mas de repente o comportamento vai mudando, os olhares do filho para a mãe muda, e a mãe sabe que ali está rodando o espírito da rebeldia está rodando, o espírito da teimosia está rodando, e a mãe está sabendo, porque o Espírito Santo já está revelando. Há dias a mãe está sondando o filho, há dias o espírito que ronda o filho está sondando a mãe, e a mãe fica ali e vai temendo em dizer. Mas se tu teme em dizer na cara do menino, toma atento, porque primeiro eu te repreendo pela palavra, e depois aí nós vamos conversar, porque daí depois sempre cabe uma conversinha, né, pastor? Depois que nós usamos a autoridade que Deus dá, aí cabe uma conversa. E aí nós vemos que o Senhor vai revelar, está nos revelando dentro da nossa casa, como revelou para nós. O Senhor está nos mostrando. E essa palavra vai dizer que mesmo eles estando certo, mesmo o adversário de adivinha que usava aquela moça, que sabia que eles eram homens de Deus, que sabia que eles anunciavam o caminho da salvação,
Mas eu já quero lhe dizer e liberar uma palavra. Que hoje você vai sair daqui liberto desse caso. Você vai sair daqui liberto desse caso. Paulo e Silas se encontravam. Pois nesse período nós vamos ver que eles vão ser presos. E dentro da prisão, já todos machucados, espancados, sangrando, feridos com dor. Eles não vão ficar chorando porque, se fosse eu e tu, hein? Imagina nós depois de uma bela penha, ó. Porque eu acho que esses homens apanhou foi muito, não? A Bíblia diz que eles estavam tudo machucados. Se fosse nós duas. Meu Deus. Tu estava, era cheia agora. Passa a mão aqui, tá doendo. E eu ia dizer, não, passa você aqui, ó. Tá doendo demais. Meu Deus. Eu vou fazer aqui desse lugar. Jesus. Se fosse mais duas, nós estaríamos me elogiando e questionando que tinha apanhado demais. Se fosse tu. Aleluia. Estaria dizendo assim, mas eles não. Seu Paulo! Canta aí, eu prego aqui. Tá doendo, Sila! Não olha pra dor, não! Canta que a dor passa! Glorifica que a dor passa! Canta que tu vai ver o negócio! Canta que o negócio aqui vai ficar diferente! O ambiente vai ficar diferente! O negócio aqui vai ficar transformado. Mas se fosse eu e tu nesse lugar, eu dizer, olha, nem culpada eu sou. Falei a verdade, por conta de falar a verdade, eu apanhei. Mas que nome ruim esses um aí, hein? Eu já ia me levantar e dizer, mas eu sou um homem terrível esse. Ou se eu pudesse agora, não estivesse aqui preso, eu ia descer a lenha nesse também. Quantas vezes alguém se levanta contra mim e a sua vida, em vez de nós adorar, nós quer esganar? Vamos falar a verdade. Não é o primeiro sentimento que vem no meu e no teu coração? Ai. Mas Paulo e Silas não. Eles entraram ali todos machucados. Foram dar um melhor culto de O melhor culto de agradecimento aconteceu no período mais difícil. Período que não era propício adorar. É um negócio de choro. Mas a melhor coisa eles fizeram foi adorar no meio da dança. Quantas mulheres, culto de agradecimento ao Dia das Mães. Quantas de nós temos chorado? Quantas de nós temos sido aprisionadas pela rebeldia dos nossos filhos? Quantas de nós nessa noite entramos aqui procurando a solução para o problema? Mas o Senhor Deus nos trouxe aqui para dizer que o cárcere vai tremer nessa noite. E as correntes vão cair por terra. Porque o nosso Deus não é Deus que muda cativeiro de ninguém. Porque eu entendo que quando eu sou mudada de cativeiro, eu vou sair desse cativeiro e vou entrar em outro cativeiro. Meu Deus não é homem para tirar ninguém de cativeiro e colocar em outro, não. Mas Ele é um Deus que quebra cativeiro, quebra corrente e te tira totalmente da situação. E te traz para o liberto. E o melhor dessa palavra é que tiveram que reconhecer que eles não eram culpados de nada. Porque Paulo vai dizer assim, não, quem me prendeu veio me tirar daqui. Porque ele sabia que ele não era culpado e tiveram que reconhecer que eles não eram culpados. Então o nosso Deus, quando Ele
ordena, dá ordem ao seu respeito, Ele não muda o nosso cativeiro, Ele arranca nós do cativeiro, Ele nos liberta por completo. Então, se você entrou aqui nessa noite vivendo alguma situação, saiba que o Senhor está te arrancando dela. O Senhor está te arrancando e não te mudando de situação, mas te arrancando dessa situação e te dando por liberto desse cativeiro, em nome de Jesus, desse cárcere. E nós olhamos também que depois de um belo congresso, acontece tanta coisa, né, meninas? No meio dele, nós já entramos na prisão, né? Não é? Quem vai ser tipo de civilização sabe que quando você está se preparando para o congresso, você já fala assim, ó, estou indo para a prisão. Porque é tanta aprovação, é tanto questionamento, é tanta coisa, e depois que passa, nós vamos agradecer com as dores que ficaram do congresso. É verdade. Nós vamos agradecer com o sangramento das feridas que ficaram depois do congresso. Porque fica ferida depois do congresso. Fica ferida da irmã que se levantou contra a liderança. Fica ferida da irmã que nem quer participar mais depois do congresso. Que disse assim, olha, esse foi o último congresso, agora não quero mais. Mas eu digo para as líderes e digo para as mulheres do círculo de oração que hoje Deus não está te tirando, Deus não está te mudando de cativeiro, mas Ele está te arrancando dessa prisão e te trazendo para o círculo de oração para adorar com ousadia, para dizer assim, olha, nós somos libertos e livres desse cativeiro, para adorar esse Rei da Glória, para exaltar esse Rei da Glória. Porque depois do congresso, ai Jesus, mas hoje é um culto de agradecimento. O Senhor me trouxe aqui para dizer como eu libertei Paulo e Silas do cativeiro. Eu estou libertando vocês dessa prisão. Eu estou libertando vocês aqui nessa noite da prisão dos velhos que não se encontram na casa do Senhor. Eu estou libertando mulheres do círculo de oração que oravam horas pela coluna da igreja, pelos irmãos da igreja e que foram frustradas depois de algo e que entraram na prisão, mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer que está te tirando dessa prisão. Mas se você entrou aqui nessa noite aprisionada por um casamento frustrado, aprisionada por um sentimento no teu interior, porque Paulo e Silas se encontravam no interior da prisão, era o lugar mais obscuro dessa prisão, e pode ser que alguma situação tenha te aprisionado. E o lugar que você está é o lugar mais escuro. E qual é o lugar mais escuro? Qual é a terra que só Jesus pisa? A terra que só Jesus pisa é um cantinho aqui dentro, aonde é um lugar que, se você deixar, fica um lugar muito escuro, um lugar que só a luz do Espírito Santo pode entrar. Era só Jesus para entrar no cárcere, era só Jesus para entrar na prisão e libertar Paulo e Silas, porque condenados pela sociedade eles já estavam, condenados por aquele povo eles já estavam. Pode ser que você entrou aqui nessa noite com um pensamento gravado no teu coração, no teu subconsciente, e você precisa ser liberto disso. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que não existe pensamento no seu subconsciente que Ele não possa te libertar. Não existe prisão que Ele não possa te tirar. Não existe prisão de sentimentos que Ele não possa te transformar. A pior prisão da vida de nosso irmão é a prisão do perdão. É por isso que quando nós falamos de perdão, dizemos que o perdão não é para quem você vai referir, mas sim para você. Porque a maior prisão é a prisão da falta de liberação de perdão. Quando você libera perdão, você quebra milhões de lacunas que te prendem. Você quebra milhões de situações
que te levam em cárceres diferentes. O Senhor Deus, como aqui já disse, não te leva para outro cárcere. Ele te arranca e te liberta do cárcere. Mas nós, com a falta de libertação, de perdão, liberação, podemos nos transportar de um cativeiro para o outro. E facilmente nós se transformamos de um cativeiro para o outro. Mas o Senhor Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para nos transformar e nos libertar por completo. Para nos libertar de uma maneira extraordinária. Como o cárcere tremeu quando Paulo e Silas louvou. Nessa noite Ele está tremendo aqui também. Ele está tremendo na sua vida. E a palavra vai dizer, quem é leitor da Bíblia sabe que está escrito aqui, que enquanto eles adoravam, os cárceres tremiam. Não era o cárcere, era os cárceres. Então quer dizer que tremia onde eles estavam, mas alcançou todos os que estavam ao redor. Todos os presos foram libertos. Enquanto você está sendo liberto aqui, a tua casa está sendo liberta lá. Enquanto o teu interior está sendo liberto aqui, o seu filho que sofreu alguma coisa está sendo liberto lá. Enquanto você está sendo liberto de uma palavra que foi liberada contra a tua vida, lá na tua casa tem alguém sendo liberto também. No meio da tua família, parentela, tem alguém sendo liberto. Nos seus vizinhos tem alguém sendo liberto. No meio dos seus amigos na escola, tem alguém sendo liberto por intermédio dessa palavra que está sendo ministrada hoje. Por intermédio dessa palavra, muitos estão sendo alcançados, estão sendo libertos juntos com você, juntos conosco ali presente. Enquanto eu ministro essa palavra, eu lembro que eu tenho um filho que não está na presença do Senhor. E eu lembro que as consequências elas vêm e cabe a nós quebrar elas, porque senão nós começamos naquela rotina de se transportar de um cárcere para o outro. Quando eu pego as situações e tomo para mim e trago como culpa, quando eu não tenho culpa de nada. Olha, Deus mudando a trajetória da mensagem. Aleluia! Pode ser que você entrou aqui e está passando por uma situação com um dos teus e tem se culpado por isso. Muitos anos da minha vida eu me culpei muito até entender que eu tinha sido liberta daquele caso. Meu filho foi para as drogas, hoje ainda se encontra nela, mas eu creio na libertação. E por muitos anos eu me aprisionei, me culpando que a culpa era minha. Quantas vezes você tem se culpado de situações, de prisões, tem se colocado em prisões? Só Deus pode te tirar dela. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que está movendo essa situação, está quebrando esse cárcere, está te tirando dessa prisão de sentimento, de culpa, de se culpar por uma atitude errada que não é sua, mas é de alguém que está perto de ti. Mas fique tranquilo, porque você está sendo liberto, e volto a dizer que esse teu ente querido também. E muitas vezes, inúmeras vezes, entramos em conflito em casa, e a primeira coisa é que o abençoado do menino, do espírito de Pitão que estava na vida dele, do demônio que estava usando ele, olhou para mim e dizia assim, nos piores momentos, ele dizia: se eu estou assim, se eu sou assim, culpado é só. Quantas vezes eu escutei isso? Até que um dia o Senhor falou: tu não tem culpa de nada, porque caminho quem escolhe é a própria pessoa. Tu ensinou o caminho certo. Se ele escolheu esse caminho, a culpa não é sua. E hoje eu te tiro dessa prisão de culpa. E eu fui liberta naquele dia. E naquele dia eu olhei para ele e disse: opa, calma lá. Tu é maior de idade, escolheu esse caminho porque tu quis. Eu não tenho culpa de nada. O caminho de Jesus eu te ensinei e te ensino até hoje. Ou você sai dessa vida, ou o meu Jesus voltará a me buscar.
atitude. Porque esses homens tiveram atitude de adorar. No pior momento eles tiveram atitude. E quanto tempo hoje nós estamos aqui aprendendo que o momento não é de se lamentar pelas feridas, mas sim de adorar, sim de exaltar o Senhor, sim de adorar e dar o melhor como adorador. E eu fui para adoração e estou ela